Então, na semana passada eu fiz alguns exercícios com você sobre estudo condicional e agora eu vou fazer mais alguns exercícios usando if e else. Bem, essa primeira aqui eu fiz com você, né, na segunda-feira. O if e else eu fiz. Então, o vídeo vai começar a partir do 2 para frente. Então, vamos começar lendo. Numa promoção exclusiva para o Dia da Mulher, uma loja quer dar desconto para todos, mas especialmente para as mulheres. Faça um programa que leia o nome, sexo e o valor das compras do cliente e calcule o preço com desconto, sabendo que homens ganham 5% de desconto e mulheres de 13% de desconto. Qual que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? O que pediu pra gente fazer primeiro? Que, ó, primeiramente, pediu pra gente fazer um programa que lesse o nome, o sexo e o valor das compras do cliente, né? Então, essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso programa. Primeiro, a gente vai ler o nome. Ele aqui, ó. Todos esses exercícios são de if else, tá? Primeiro a gente vai ler o nome. Vai clicar nome igual input, porque o nome ele é uma string, então tem que colocar assim. Agora a gente vai ler o nome, a gente deu o nome. Agora a gente vai ler o sexo. Aqui, ó. Sexo. Vai ser input também, porque o sexo, ele também é uma string, uma palavra. E o valor das compras. O valor das compras, ele vai ser um float, porque a gente faz compra com números quebrados, né? Por causa de tá ali o valor das compras. Então, a gente vai utilizar o float. Tá, você utiliza os floats. Aqui dentro do nosso input, eu posso colocar apenas uma frase para aparecer aqui na nossa saída. Então, eu vou colocar uma frase aqui, pedindo para... A gente abre as aspas, como se a gente fosse utilizar o print. Lembrando que só dá para colocar uma frase entre aspas, não dá para colocar mais outros variantes aí dentro. Variantes, não variáveis aí dentro, porque vai dar erro. Então, se a gente pode colocar uma frasezinha aqui dentro, tipo... essa minha linha vai tá criando um nome. Então, é uma variável nome. Então, aqui eu vou ter que digitar o nome da pessoa. Então, eu aqui, ó. Digite seu nome. Fica assim. Aqui também, só que eu vou colocar digite seu sexo. E aqui o valor das compras. Eu vou colocar aspas de novo. Digite o valor das compras. Então, quando eu vou rodar esse código, né, que tá bem pequenininho, vai aparecer o que eu escrevi dentro do input. Digite seu nome. Vou colocar aqui. Alda. Seu sexo feminino. Digite o valor das compras. Eu vou dizer que eu comprei uma compra de... deu 39 mil, hein? Acabou agora porque eu não escrevi mais nada, mas ó, vai aparecer a frase que eu escrevi dentro do input. Vamos continuar. Tá, a gente já fez a primeira coisa que pediu, a gente já fez o nome, o sexo e o valor das compras. E a gente tem que calcular o preço do desconto. Como a gente vai calcular o preço do desconto, né? Sabendo que os homens ganham 5% de desconto e mulheres ganham 13% de desconto. E por que a gente tem que usar condicional aqui? Porque o resultado, porque a gente vai fazer uma conta diferente para as mulheres e para os homens. Então,
Por isso que a gente vai usar o if e else, porque são duas coisas diferentes. Se for um homem, vai ter tanto por cento de desconto, vai ser 5. Se for uma mulher, vai ter 13% de desconto. Então a gente vai usar o if aqui para saber. Isso aqui. Tá. Vou colocar o if agora. Como eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que descobrir se para eu dar o desconto, eu tenho que descobrir se a pessoa vai ser uma mulher ou vai ser um homem. Então eu vou fazer um if para me descobrir se a pessoa é uma mulher ou se é um homem. Vou colocar esse if ou if se sexo. Foi aqui que eu digitei se é feminino ou se é masculino. Vou colocar aqui é igual. Para mim descobrir se a pessoa é uma mulher ou se é um homem. Se for uma mulher, eu vou calcular o desconto com 13%, a compra dela. Se for um homem, vai ser 5%. Mas como eu coloquei sexo ali para digitar, fica esse sexo homem. Então eu vou colocar aqui dentro das aspas, sexo aqui, feminino. Tem que ser aspas, porque aqui quando eu digitei o sexo, aqui ó, a frase é uma string. Então, se eu não colocar as aspas, aqui vai dar erro na hora de gerar o nosso código. Tá, eu digitei, no caso aqui, se for mulher, for sexo feminino, ela vai ganhar 13% de desconto, né? Tá dizendo aqui. Como eu vou calcular esse 13% de desconto? Vou colocar aqui, criar uma variável desconto, igual, e agora eu vou calcular o desconto que ela vai ter. Como que a gente calcula o desconto? Agora eu vou ter que me lembrar. Lembrei. A gente vai pegar, vai multiplicar o valor da compra, vezes o valor do desconto. E o desconto, ó, é 13%. Então, vezes 13. E a gente vai dividir tudo isso por 100. Isso aqui vai pegar o valor da compra que eu digitei, né? A gente vai descobrir qual vai ser o desconto. Ah, esse desconto vai dar tantos reais. Ela fez uma compra de 100 reais, eu ganhei 13 reais de desconto. É isso, esse é o valor menor que vai, desconto que vai aparecer, que a gente vai conseguir. Pra gente ter agora o valor da nossa... Não tá pedindo aqui, né? Mas, se a gente for colocar assim na saída, ai, quanto que a compra vai ficar agora com desconto? Eu vou ter que subtrair o desconto pelo valor da compra. E eu vou ter o novo valor, digamos assim, do produto que eu comprei na loja, né? Aqui, ó, novo valor. O novo valor da minha compra vai ser o valor da compra, né, antes, menos o desconto. Então, se eu colocar, eu posso colocar o print para fora ou o print aqui dentro, mas eu vou colocar ele aqui dentro já. Para print, deixa eu ver. A nome da pessoa, se for porque é uma mulher, né? Sei lá, fez uma compra no valor de... A gente sempre coloca as vírgulas, assim, sempre que a gente for colocar uma variável aqui dentro. Aí o valor da compra dela foi, não sei, vou colocar aqui a variável valor da compra. Fez uma compra nesse valor e recebeu um desconto de... A vírgula de novo. Agora eu vou colocar aqui a nossa variável desconto. Recebeu um desconto nesse valor. Vou colocar. Agora eu vou querer que apareça, tipo, se for aparecer esse print, eu não quero que ele apareça numa linha só. Quero que agora para frente apareça uma linha de baixo. Então eu coloco esse barra N aqui, ó. Que é a próxima linha
próxima coisa que eu escrever vai aparecer na linha de baixo. Tá, receber esse desconto. Sua compra agora está no valor de. Então, agora eu vou colocar aqui no nosso print o valor da compra dela, né? No valor, no caso. Tá. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, eu vou ler o nome, meu código vai ler o nome, ele vai ler o sexo da pessoa, feminino, masculino, e vai ler o valor da compra. Se, if, o sexo for igual ao feminino, ela vai ter um desconto, vai ter um desconto, né? Vai pegar o valor da compra, vai multiplicar por 13 e dividir por 100. Vai dar o desconto dela. E a compra dela vai adquirir um novo valor, que vai ter o valor das compras, que vai ser o valor das compras menos o desconto. Aqui não pediu, aqui só pediu pra gente calcular, né, o valor do desconto para homem e para mulheres, mas eu tô fazendo algo mais elaborado aqui para ficar melhor. E vai aparecer que a fulano de tal, mesmo ela compra no valor tal, recebeu um desconto de tal, aí vai ter uma quebra-linha, ela vai para a linha de baixo e vai falar o valor da compra dela agora, esse é o novo valor da variável que eu criei. Isso tudo vai acontecer se ela for uma mulher, for sexo feminino. Mas e se ela não for do sexo feminino, for do sexo masculino? Dizendo que se a pessoa for do sexo masculino, vai receber 5% de desconto. Então eu vou ter que agora sair desse if e vou colocar um else, porque se a pessoa não for mulher, no caso ela vai ser um homem. Aqui else, sempre lembrar dos dois pontinhos. E agora eu vou fazer o mesmo cálculo de desconto que eu fiz. A diferença é que em vez de desconto ser valor da compra multiplicado por 13, vai ser valor da compra multiplicado por 5. E eu vou dividir tudo por 100. Depois, a gente vai ter o valor de desconto. Aí, para mim conseguir o novo valor, a gente vai subtrair o valor da compra inicial pelo desconto, né? Agora eu vou fazer o nosso print de novo. Print agora o homem, né? O fulano de tal, né? Vou colocar a variável nome. Fez uma compra no valor de fechar aspas, né? E fazer uma vírgula, vou colocar o valor da compra agora. Valor da compra, vou colocar a vírgula de novo. E recebeu um desconto no valor de vírgula. Agora a variável desconto aqui. Tá. Vírgula de novo. Ponto final. Agora, eu vou querer, né, fazer a quebra-página de novo, para a próxima quebra-linha, no caso. Para a próxima linha, da minha continuação, a partir dessa quebra-linha, eu vou escrever, vai aparecer na linha de baixo. Essa quebra-linha é o barra N. Agora, eu vou continuar escrevendo, sua, maiúscula, sua compra agora está no valor de novo valor. Ah, lembrando, sempre a gente for escrever o texto em nossas variáveis, a gente sempre vai colocando vírgula entre as variáveis, ó. Vírgula, vírgula, escrever o texto em aspas, colocar uma vírgula de novo. Mas não precisa terminar em vírgula, tá? A gente termina no parênteses do print. Agora, vamos colocar nosso código para rodar. Deixa eu aumentar a tela aqui. Melhor de ver.
aqui a saída. Tá, vamos rodar o código. Quando apareceu a primeira linha, ó, digite seu nome. Agora eu vou colocar o meu nome para adicionar a variável, né? Deixa eu ver aqui, nome Alda. Digitei Alda, um string, foi armazenado o valor da minha variável nome. Agora tá pedindo para digitar o meu sexo. Vou aqui. Feminino. Meu sexo foi pegar essa palavra e tá variável nesse termo aqui, ó, do sexo. Digito o valor das compras. Vou digitar o valor da minha compra. Vou digitar um valor quebrado, ó. Minha compra foi de 255,66. E apareceu. Foi nesse if primeiro aqui, ó, que funcionou, foi verdadeiro, porque o sexo que eu digitei era feminino. Lembrando que sempre que eu vou digitar uma string aqui dentro, para fazer uma comparação, ó, igual igual, eu tenho que sempre colocar aspas. Aí fez o if, sexo, minha variável igual feminino, string, com aspas. É verdadeira, né? Eu digitei aqui feminino. Então, isso aqui aconteceu. O desconto foi calculado, o novo valor da compra foi calculado com desconto. E apareceu o meu print, né, ó. A Alda fez uma compra no valor de 255,66 e recebeu um desconto de 33,2358. Você viu que meu quebra-página funcionou? Quando chegou aqui no desconto, ó, o ponto, veio o ponto e já foi para a próxima linha, ó. Sua compra agora está no valor tal. Agora vamos fazer para o masculino. Se não for feminino, vai ser masculino, né? Digita meu nome. Deixa eu ver. Qual é o Felipe? Masculino. Valor da compra. Valor bem alto. 50 centavos. Opa. Deu errado porque eu coloquei a vírgula aqui, né? Eles não lê vírgula, né? Só leu a vírgula da nossa casa decimal, tem que ser o ponto. Que travar. Foi. Agora vai certo. Esperando. Digite seu nome. Vou colocar Felipe. Deu certo. Masculino. Valor da compra. Agora sim vai dar certo. Ponto. 40 centavos. Aí fez tudo de novo. Em vez do if, agora fez o else. Calculou o desconto. Calculou o novo valor da compra com desconto. E apareceu o print, né? O Felipe fez uma compra de 8.040 centavos. Recebeu desconto no valor de tanto. Nossa, tanto alto, em 444. E sua compra agora está no valor de 8.443,98 centavos. E a gente usou o if e else. Por que a gente usou o if e else naquela questão? Vou ver aqui. Vamos lá. Por que a gente usou o if e o else? Porque aqui tava falando, tinha uma comparação, tinha um condicional. Por quê? Porque o homem ganhava acontecia uma coisa se fosse homem e uma coisa se fosse mulher. Quando tem essa diferença, se for tal coisa, se for outra coisa, a gente vai usar os condicionais. Então sempre a gente vê alguma coisa tá falando, se isso, se aquilo, se não, a gente vai usar sempre o if e o else. Vamos para o 3. A questão tem 3, deixa eu apagar. Que é o 2. Faça um algoritmo que pergunte a distância que um passageiro deseja percorrer em km. Tá. Calcule o preço da passagem cobrando 50 centavos por km para viagens até 200 km e 45 centavos para viagens mais longas. Por que a gente vai usar o if nessa questão? Porque se for até 200 km, vai ter um preço, que ó, vai ser 50 centavos se for para viagem até 200 km, ó. Se for até 200, se for mais longe,
vai ter um desconto aí de 5 centavos. Então, por isso que a gente vai usar o condicional aqui, porque se for uma coisa, uma conta vai ser diferente. Se for outra, a conta vai ser tal. Entendeu? Então, se tiver alguma coisa fazendo uma comparaçãozinha, a gente usa o if e o else. Qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai perguntar a distância que um passageiro deseja, né, percorrer em km. Tá, a gente tem que calcular o preço da passagem, né? Então, vamos pedir primeiro, a gente vai calcular a passagem sem saber a distância que ele vai percorrer. Pedir a distância primeiro. Aqui, ó. Distância igual. A distância vai ser... Vamos colocar assim inteiro, vamos dizer. Não vou digitar que eu andei 5,3 quilômetros. Não, vou colocar quilômetros inteiros sempre. Input. Agora eu vou escrever uma frase aqui no input para mim aparecer na minha saída, né? Pedindo para me digitar. Digite o valor não, a distância que deseja percorrer. Tá. E agora eu vou fazer nosso if else, porque eu vou ter que calcular o preço da passagem e vai ter um valor diferente, se for até 200 km ou se for até mais pra frente, né? Então, eu vou fazer um if, vou pular uma linha aqui, if menor igual, é que ele fica diferente que o meu for sozinho, mas eu coloquei aqui menor igual, tá? Sim, eu coloquei o sinal de... esse sinal aqui de menor, depois eu coloquei o igual, aí ficou assim. Tá, if... peraí, errado. Distância, primeiro a gente colocou o nome da variável, senão dá errado. Coloca a distância errado. X distância. Distância menor igual a 200, porque se a distância for percorrer for menor ou igual a 200, vai ter um preço, vai custar R$ 50, 50 centavos por km. Então, agora eu vou calcular o preço da passagem. Passagem vai ser o quê? Vai ser 50 centavos o quilômetro, km. Então, vou colocar aqui 0,50 vezes a quantidade de quilômetros que a gente percorreu, né? A distância. Agora eu vou fazer o else. Agora, que se a distância não for menor ou igual a 200, ela vai ser maior, né? Então, se a distância for maior, o preço da passagem vai ser um pouquinho mais barato. Vai ter, cada quilômetro vai custar 5 centavos a menos. Então, em vez do preço da passagem ser 0,50 vezes a distância, agora vai ser 0,45 vezes a distância. Viu? E eu vou colocar aqui para aparecer o preço da nossa passagem agora, como que vai ser. Deixa eu ver o que eu posso escrever aqui. A passagem está... escrevi errado. Custando... Agora eu vou colocar vírgula aqui, para me digitar minha variável, preço da passagem. Agora nós vamos colocar nosso código para agir. Tá. Rodando. Nossa primeira linha de código acabou de acontecer, ó. Tá pedindo para me digitar
a distância que eu desejo percorrer. Eu vou colocar aqui, eu desejo percorrer 80 quilômetros. Esse 80, ele vai ser armazenado na minha variável distância. Aí, ele fez, né? Viu? Apareceu sair daqui. Ele fez o if e o else. Ele fez o if. Se a distância for menor ou igual a 200. A distância menor ou igual a 200, eu digito 80. Sim. Então, o preço da passagem vai ser igual a 0,50 vezes a distância. E como o if ele já for verdade, ele já é verdadeiro, o else nem aconteceu. Então, apareceu aqui nosso print, né? A passagem estará custando o preço da passagem. Aqui, ó, nossa variável. No caso, depois de realizar esse cálculo, ela ficou custando R$ 40. Agora eu vou colocar aqui, se por acaso for mais de 200, né? Vou colocar aqui. Meu código tá agindo. Ocorreu um pequeno erro. Acho que a internet da minha casa não funciona direito. Ai. Tá, dividindo o valor. A distância que deseja percorrer. 500 quilômetros. E fez o cálculo, só que dessa vez o if, a distância não foi menor que 200, nem igual. Foi maior. Então o if ele é falso. Ele é false, vamos dizer em inglês. Então fez o else, que é se não for o if, vai ser o else, né? O else é o último, o else tem que acontecer. Se nenhum dos ifs e alifs for verdadeiro, o else obrigatoriamente ele vai acontecer. Então ele fez o cálculo agora do preço da passagem, só que em vez de distância for vezes 50 centavos, vai ser 0,45 centavos. E fez o cálculo e se por acaso eu percorresse uma distância de 500 quilômetros, eu ia gastar só R$ 225. O que eu acho uma mentira, né? Porque, não sei, só se for distância bem percorrida, né? De carro. Eu acho que esse preço seria maior se fosse de carro. Vamos ver agora a próxima questãozinha. Tá. Já fez a 3, agora vamos fazer a 4. Crie um programa que leia o tamanho de 3 segmentos de reta. Analise seus comprimentos e diga se é possível formar um triângulo com as retas. Para que os 3 segmentos formem um triângulo, existe o que conhecemos como condição de existência, que é a seguinte soma, a soma de dois lados sempre é maior que o terceiro. Então, eu tenho que criar um código nessa 3 para dizer se esses 3 tamanhos de segmentos de reta vão dar para fazer um triângulo. Então, primeiro eu vou ter que ler os 3 segmentos de reta, né? Vou digitar aqui segmento 1 igual. Vai ser um float, porque a gente sempre coloca vírgula, essas coisas. Então, eu vou utilizar agora do float. E eu vou fazer agora segmento 2 e segmento 3. Porque a gente tem que ler. Tô pedindo aqui a gente ler o tamanho de 3 segmentos. Então, se ele tá pedindo pra gente ler a primeira coisa que falou, é pra gente ler o tamanho desses 3 segmentos, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso código. Ler os 3 segmentos. Vai ser por 3. Aqui, ó. Vou ler o segmento 1. Eu vou armazenar na minha variável. Ler o segmento 2, eu vou armazenar. Segmento 3, eu vou armazenar. Agora, para ficar bonitinho, eu vou escrever aqui dentro do meu input, para aparecer, né? Digite o segmento 1. Agora eu vou colocar essa mesma frase aqui dentro, só vou mudar só que esse aqui é o segmento 2.
Aqui, essas minhas variáveis agora vai aparecer para mim digitar nessa frase que eu coloquei e eu vou digitar. Quando eu ir para o próximo, vai armazenar o valor que eu digitei na variável. Tá, gente, agora digitei os variáveis segmentos aqui. Agora vamos para o nosso if else. O que está dizendo? Está dizendo que para ser um triângulo, a soma dos dois lados sempre é maior que a soma do terceiro lado. Então, independentemente de qual lado a gente for somar, sempre que a gente somar dois, sempre vai ser maior que o último. Sei lá, se eu somar o segmento 1 com 2, vai ser maior que 3. Se o 1 com 3, vai ser maior que o 2. Se o 3 com 2, vai ser maior que o 1. E sempre vai ser maior. E sempre, o que está dizendo nosso 4? Sempre a soma dos lados vai ser maior que o terceiro. Então, eu vou usar o if nessa questão por quê? Porque a soma dos dois lados pode não ser maior que o terceiro. Se isso acontecer, a gente tem que pensar, mas e se não for? Se não for isso, se não for maior, então por isso a gente usa o if, porque se é if, vai ter que ter um elif, vai ter que ter um else, porque tem um se for outro resultado, se der outra coisa. Então a gente vai usar o if. Então, vou colocar aqui dentro, segmento 1, se segmento 1 mais segmento 2 for maior segmento 3, só que é a soma dos qualquer soma dos possíveis dois lados, porque qualquer lado que a gente somar tem que ser maior que o terceiro lado. Então, eu não posso só deixar assim, eu posso colocar ifs alinhados, eu posso colocar assim, if segmento 1 mais segmento 2, colocar de novo aqui outro if aqui dentro, ó. If segmento 2 mais segmento 3 maior que segmento 1. Porque, independente do lado que a gente somar, tem que sempre ser maior que o outro que sobrar. Então, vou colocar outro if de novo. Segmento 1 mais segmento 3 vai ser maior. Opa. Sempre a soma de dois lados tem que ser maior que um. Então, a gente tem que somar 3 vezes para comparar com os 3 lados. Então, eu posso fazer assim, porque ó, vai haver uma comparação com os 3 lados, com a soma dos 3 lados. Isso aqui é um if alinhado, ó, porque é um if embaixo do if embaixo do if. Ou eu posso, em vez de deixar o if embaixo do if embaixo do if, porque eu tenho que comparar se a soma dos 3 lados vão ser maior que um dos lados, porque senão não vai poder ser um triângulo. Eu vou, em vez de fazer assim, eu posso usar o AND. Por quê? O AND ele vai dar a condição E, ou seja, se eu usar o AND, as duas condições que eu escrevi aqui, elas têm que ser verdadeiras para o meu if acontecer. Então, em vez de eu colocar if, um if aninhado assim, ó, eu posso colocar AND segmento 2 mais segmento 3 maior que segmento 1. Eu posso colocar quantos ANDs eu quiser aqui, eu acho. Posso colocar. Ou eu posso colocar o OU, só que o OU ele vai... Nesse caso aqui ele não iria funcionar. O OU é quando uma condição é verdadeira ou quando outra condição é verdadeira. No caso do AND, que é o IF, as duas condições verdadeiras têm que ser... Duas condições têm que ser verdadeiras para acontecer alguma coisa, né? Então, em vez de eu usar aqueles ifs alinhados, eu posso usar o AND. Então, somente esse if vai ser verdadeiro se a soma de qualquer um dos lados com outro lado vai ser sempre maior que um terceiro. Agora eu vou colocar aqui. E se if for verdadeiro, vai aparecer aqui. Pode ser formado um triângulo. Opa! E se não for verdadeiro, agora se começou com if, a gente fecha com
Vou fechar o else aqui. Não é obrigatório ter um else no final, só se a gente quiser uma outra saída diferente. Só é obrigatório a gente usar o else, porque às vezes a gente usa o if. Mas às vezes a gente não usa o else. Tem alguns exercícios que a gente acaba não usando o else. Por quê? Porque ou a gente pode deixar só o if, dependendo do que a questão está pedindo. A gente pode deixar só o if. O que a gente não pode fazer é a gente deixar um elif aqui. Se eu usasse o elif, a gente obrigatoriamente tem que fechar com else. Quando é só um if, dependendo da questãozinha, a gente não precisa usar o else. No caso aqui, eu vou usar aqui, ó. Vou colocar não pode ser formado um triângulo. Não pode ser formado um triângulo. Eita. Então, se tiver de deixar um if sozinho, não vai estar errado. Porque às vezes a gente não precisa usar o else. Se a gente não quiser, não precisar usar o else. Pode acontecer disso. Eu não lembro, é que eu lembro que eu tinha uma questão que eu não usei o else. Tinha alguma coisa que eu acabei não usando o else, mas não vai ficar errado. Assim, se não estiver pedindo. Acho que não fica errado. Agora eu não lembro onde eu usei esse else. Eu não usei o else. Eu só sei que a gente não pode deixar, se sempre quiser, para não deixar ficar na dúvida, porque eu não lembro direito. Eu acho que eu matei uma vez que eu não usei o else. Mas quando só ficar na dúvida, você usa o else no final. Só que é obrigatório, se você usar o elif, tem que terminar um else. É obrigatório. Então a gente vai colocar nosso código para rodar agora. Agora pediu para a gente digitar o segmento 1. Eu vou digitar o segmento 1. Será, vou colocar, vai ter essa distância. Segmento 2 vai ter essa distância. O segmento 3 vai ter esse tamanho. E apareceu aqui, ó. Eu digitei o primeiro segmento, foi armazenado na variável segmento 1. Digitei o segmento 2, foi variável na variável segmento 2. Digitei o segmento 3 e foi armazenado na variável segmento 3. Aí fez esse if. É segmento 1 mais 2, segmento 2 é maior que segmento 3? É. Mas fez segmento 2 mais segmento 3, fez tudo isso aqui, ó. Fiz todas essas comparações aqui. E no final, todas essas comparações aqui foram verdadeiras. E apareceu meu print. Agora eu vou tentar fazer algo que não vai ser um triângulo. Deixa eu colocar. Ui, eu fui antes disso aí. Aqui, ó. De segmento 1, vou colocar 3. Segmento 2, 3. Segmento 3, 8. Não pode ser um triângulo. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou fazer outro vídeo, tá? Fazendo 5, 6 e 7. Para esse vídeo não ficar muito longo. E para mim ter uma pausa, senão eu vou começar a errar na hora de for explicar.